Era um daqueles dias monótonos em que tudo parecia funcionar como um relógio previsível e totalmente rotineiro, até que, bam, a rotina se despedaçou. Meu nome é Karina, e sejamos honestos, administrar o Motel Estrela Cadente praticamente engolia toda a minha existência. O ciclo implacável de check-ins e check-outs nunca cessava, e você precisava estar constantemente alerta, preparando-se para qualquer coisa, especialmente as inevitáveis reclamações dos hóspedes. Então lá estava eu, firmemente plantada atrás da recepção, quando este sujeito veio correndo como um furacão. Ele gritava dinheiro de seus sapatos impecavelmente lustrosos, ao seu cabelo caro e bem penteado. Um terno elegante, cabelo bem puxado para trás, tudo o que se esperava de um homem rico. Com um baque furioso, ele bateu seu celular ridiculamente caro no balcão polido e me fuzilou com o olhar como se eu tivesse pessoalmente saqueado seu quarto. Ei, o estado do meu quarto é absolutamente inaceitável. Quem é o responsável por isso? Ele disparou sua voz aguda e exigente, cada palavra carregada de prepotência. Eu forcei meu melhor sorriso de ninja do atendimento ao cliente, aquele que eu havia aperfeiçoado ao longo de inúmeros hóspedes insatisfeitos, tentando suavizar este começo decididamente difícil. Senhor, sinto muitíssimo por isso. Meu nome é Karina e sou a gerente. Por favor, permita-me retificar esta situação para o senhor imediatamente. Ele bufou, seus olhos me percorrendo com descarada desconfiança. Eu certamente espero que sim. Eu estava prestes a ligar para o proprietário. Qual é o seu nome mesmo? Karina. Repeti calmamente, mantendo meu tom uniforme e profissional, apesar da irritação borbulhando dentro de mim. Agora vamos resolver isso. Que tal eu fazer um upgrade para uma de nossas melhores suítes completamente por conta da casa para compensar este infeliz inconveniente? Enquanto caminhávamos em direção ao novo e opulento quarto, não pude deixar de notar sua postura rígida. Começar a relaxar seu olhar, aguçado, suavizando-se ligeiramente. Olha, me desculpe por explodir daquele jeito, ele murmurou, coçando a nuca sem jeito. Meu nome é Ricardo. Estou na estrada há semanas e francamente isso está me desgastando. Não se preocupe, Ricardo, respondi com um sorriso genuíno. Todos nós temos esses dias. Vamos apenas garantir que o resto da sua estadia seja nada além de agradável. Passei o cartão-chave e abri a porta da suíte de luxo. Ele espiou lá dentro e um sorriso genuíno finalmente rompeu sua expressão anteriormente tempestuosa. Isso vai servir muito bem. Obrigado. Vê-lo finalmente se acalmar me trouxe uma onda de alívio. Começamos a conversar distraidamente enquanto eu preenchia alguns documentos. Acontece que ele era um investidor de criptomoedas de alto nível, viajando para saborear o doce sabor de seus investimentos astutos. Não é tudo o que parece ser, sabe? Ele confessou, um toque de cansaço em sua voz. Sim, posso imaginar, eu disse, entregando-lhe as novas chaves do quarto. Mas aí pelo menos você conhece pessoas interessantes o tempo todo, certo? Ele riu um som genuíno e caloroso desta vez. Sim, como gerentes de hotel ardentes que sabem como lidar com um hóspede irritado. Eu ri. É parte do encanto do trabalho. Antes de entrar em seu quarto, ele parou com uma expressão pensativa no rosto. Ei, Karina, você gostaria de jantar mais tarde? Eu te devo uma por lidar com a minha. Birra. Fiquei um pouco surpresa. Eu definitivamente não esperava por isso. Mas ele parecia genuinamente arrependido, quase charmoso. Claro, Ricardo, respondi um pequeno sorriso brincando em meus lábios. Seria bom. E assim me encontrei jantando com um hóspede do meu hotel, a conversa fluindo facilmente do volátil mundo das criptomoedas para o nosso surpreendente amor compartilhado por pizza de massa grossa. Era fácil conversar com ele, sua risada contagiante, e ele nem sequer se encolheu quando comecei a reclamar um pouco sobre a loucura caótica do meu dia. O inesperado florescer de um romance. Após nosso jantar inesperado, Ricardo e eu começamos a nos ver com mais frequência. Não foi um romance açucarado e avassalador tirado das páginas de um romance barato. Parecia real. Cru até. Nós nos encontrávamos depois dos meus exaustivos turnos no Estrela Cadente, às vezes comendo um hambúrguer tarde da noite na lanchonete da rua, outras vezes apenas caminhando sem rumo perdidos na conversa, até o primeiro rubor do amanhecer pintar o céu. Certa noite nos encontramos em um canto mal iluminado no O'Malley's, aquele aconchegante barzinho onde o barman conhecia o nome de todos e a cerveja estava sempre gelada. O burburinho baixo do bar formava um pano de fundo confortável para nossa conversa sussurrada. Ricardo estava nervosamente arrancando o rótulo de sua garrafa de cerveja, um sinal revelador de que algo estava pesando em sua mente. Sabe, Karina, ele começou seu olhar fixo no rótulo, descascando. Eu viajei muito, vi muitos lugares, mas fica meio solitário essa vida na estrada. Sim, eu disse suavemente, dando um gole lento na minha bebida, observando-o atentamente. Por que continuar então? Por que não se acalmar? Ou algo assim? Ele soltou uma risada curta e sem humor.
Acalmar e fazer o quê? Investir em imóveis, ter um Golden Retriever e cortar a grama aos domingos. Isso não sou eu. Eu ri balançando a cabeça. Não precisa ser tão chato, sabe? Mas eu entendo, a liberdade é algo difícil de abrir mão. Caímos em um silêncio confortável, o burburinho barulhento do bar preenchendo o espaço entre nós. Então, sem nem perceber, comecei a falar sobre minha própria vida, compartilhando mais do que eu havia feito em muito tempo. Sabe, depois que meus pais faleceram, éramos apenas eu e minha irmãzinha Luísa. Eu tive que crescer rápido, cuidar de nós duas. Coloquei tudo em espera, a escola dela, a vida dela. Tudo dependia de mim. Ricardo se virou para mim, sua expressão séria, seus olhos cheios de uma nova compreensão. Isso é pesado, Karina. Deve ter sido incrivelmente difícil ser jogada em toda essa responsabilidade. Sim? Bem, encolhi os ombros, tentando evitar que o clima ficasse muito pesado. Você joga a mão que te foi dada certo. Mas você se saiu bem, ele disse, sua voz suave, tentando clarear o clima, administrando um motel inteiro e tudo mais. Eu ri uma risada genuína desta vez, a tensão em meus ombros diminuindo ligeiramente. Sim, eu acho. Gerenciando um motel, equilibrando as contas, garantindo que a Luísa tivesse uma vida mais ou menos normal. Ele se inclinou, seus olhos atentos. Você é notável, sabia? Pare com isso. Eu dei um tapa brincalhão em seu braço, um rubor subindo pelo meu pescoço. Mas por dentro, suas palavras me aqueceram, me fizeram sentir vista. Então, e você? Perguntei virando a mesa sobre ele. Você já pensou em família? Ricardo se mexeu desconfortavelmente. Ah, família. Essa é complicada. Digamos que meus pais e eu não nos damos muito bem. Eles têm o império deles e eu tenho minha estrada. Um império, Ren. Eu provoquei batendo meu ombro no dele. Parece chique. Ele deu um sorriso irônico. Não tão chique quanto parece, mas como muitas expectativas e algemas de ouro. Passamos horas apenas conversando naquela noite, uma sensação de facilidade e conexão crescendo entre nós. Era como se abrir um para o outro tivesse de alguma forma derrubado paredes invisíveis. Eu nem percebi a hora até que o barman começou a empilhar cadeiras nas mesas, sinalizando o fim da noite. A proposta e as sombras da dúvida. As coisas com Ricardo estavam progredindo surpreendentemente bem nas últimas semanas. Passamos inúmeras horas juntos explorando a cidade, compartilhando histórias, construindo algo que parecia significativo. No entanto, ele sempre manteve uma certa distância. Quando a conversa se desviava para tópicos sérios, como para onde tudo isso estava indo. Isso é até uma fatídica noite em que tudo mudou irrevogavelmente. Eu havia convidado Ricardo para jantar em meu aconchegante apartamento, uma simples refeição caseira. Era a primeira vez que ele via onde eu morava, além dos breves momentos em que ele me deixava após nossos encontros. Ele andou pela minha sala de estar, absorvendo tudo com um olhar de genuína surpresa em seu rosto. Isso é legal. Karina, muito legal. Não te imaginei morando em um lugar assim. Ele disse, seus olhos percorrendo as fotos emolduradas na parede, os móveis desgastados, mas confortáveis. Eu ri, abrindo os braços. O quê? Você pensou que eu morava em um barraco, ou algo assim? Depois que meus pais faleceram, eles nos deixaram razoavelmente bem de vida. Vendemos a casa deles, compramos um pequeno apartamento para a Luísa e para mim, e este pequeno refúgio era meu, com hipoteca e tudo. Ricardo assentiu impressionado. Você se saiu bem, Karina, muito bem. A noite se desenrolou com uma intimidade confortável. Depois do jantar, nos acomodamos no sofá, uma garrafa de vinho pela metade na mesa de centro entre nós. O ar estava relaxado, a conversa fácil. Foi então que ele soltou a bomba. Karina, ele começou, sua voz de repente séria, seu olhar fixo no meu. Eu tenho pensado muito ultimamente sobre nós. Levantei uma sobrancelha, meu coração de repente fazendo uma dança frenética em meu peito. E o que exatamente você tem pensado? Ele pegou minha mão, seu toque me enviando um choque de energia nervosa. Seus olhos, geralmente cheios de uma faísca despreocupada, estavam agora sérios e profundos. Eu te amo, Karina. As palavras pairaram no ar densas e pesadas. Apenas semanas atrás, ele era o senhor não compromisso, a quintessência do cigano. E agora isso. Eu sei que eu disse que não estava procurando me acalmar. Ele continuou, seu polegar acariciando suavemente minha mão. Mas com você, é diferente. Não consigo imaginar estar em nenhum outro lugar senão aqui com você. As palavras me atingiram como uma onda gigante me envolvendo com uma mistura de descrença e uma vertiginosa sensação de alegria. Você está falando sério, Ricardo. Isso não é apenas você sendo pego pelo momento. Ele balançou a cabeça a seu aperto, se intensificando em minha mão. Nunca fui tão sério sobre algo em minha vida, Karina. Você quer se casar comigo? A pergunta pairou no ar, o silêncio amplificando o batimento frenético do meu coração. Minha mente girava tentando processar a rapidez de tudo, mas meu coração já havia saltado à frente, a resposta ecoando em suas câmaras. Sim, eu sussurrei minha voz embargada pela emoção. Sim, eu me caso com você. E assim estávamos noivos. Os segredos da traição revelados.
Algumas semanas depois, Ricardo me presenteou com um anel lindo simples, mas elegante, uma delicada aliança com um diamante cintilante que capturava a luz a cada movimento. Parecia surreal, como entrar em um sonho do qual eu desesperadamente não queria acordar. Ricardo, descobri, era um furacão de planejamento de casamento. Você merece algo espetacular, Karina. Ele declarou uma noite enquanto olhávamos vagamente painéis do Pinterest e potenciais locais. Vamos fazer um casamento que ninguém jamais esquecerá. Fiquei um pouco hesitante quando ele propôs o plano financeiro. Já que eu tenho os contatos, ele explicou com um ar de autoridade confiante. Eu organizarei tudo. Você apenas fornece os fundos. Diga, 50 mil reais eu cobrirei a lua de mel no hotel mais luxuoso do mundo e então compraremos uma casa juntos. A quantia me fez parar. 50 mil reais era uma fatia significativa das minhas economias, praticamente tudo o que eu havia cuidadosamente guardado. Mas olhando para seu rosto iluminado com entusiasmo e um entusiasmo aparentemente genuíno, eu afastei minhas dúvidas persistentes. Ok, eu concordei tentando parecer mais confiante do que me sentia. Se você acha que é o melhor. Eu confio em você, Ricardo. Eu transferi o dinheiro para a conta dele e ele imediatamente assumiu o planejamento com uma energia quase maníaca, enquanto eu observava se dedicar aos preparativos, reservando buffets floristas e um local luxuoso, meu coração se enchia. Aqui estava um homem que havia entrado na minha vida inesperadamente, e agora parecia que sempre fizera parte dela. Eu ia para a cama todas as noites, com um sorriso bobo, pensando em como eu era incrivelmente sortuda, como tudo estava se encaixando perfeitamente. À medida que os planos do casamento ganhavam impulso, percebi que era a hora de Ricardo conhecer minha irmã, Luísa. Ela era a única família que me restava, e a opinião dela mesmo que ela pudesse ser um pouco difícil, às vezes importava profundamente para mim. Decidimos nos encontrar na lanchonete local, onde Luísa trabalhava como garçonete. A campainha acima da porta tilintou alegremente quando entramos e Luísa nos avistou imediatamente, seu rosto se iluminando com um sorriso caloroso. Ei, mana! Luísa nos acenou para uma cabine. Então seus olhos brilhantes deslizaram para Ricardo. E você deve ser o famoso noivo sobre quem ouvi falar muito. Ricardo exibiu seu sorriso de R$1 milhão, dando um passo à frente para apertar a mão dela. E você deve ser a linda irmã sobre quem me contaram tanto. Vocês duas poderiam ser gêmeas? Revirei os olhos sentindo uma familiar mistura de orgulho e leve aborrecimento. Ok, pare com o charme, senhor. Luísa riu, mas então se inclinou com um brilho malicioso nos olhos. Então, Ricardo, você é tão rico quanto dizem que minha irmã é boa em escolhê-los. Luísa, eu sibilei, minhas bochechas queimando de vergonha. Ela sempre sabia exatamente como me irritar. Ricardo apenas riu, levando tudo na boa. Bem, eu me saí bem, mas Karina está certa. Não é sobre dinheiro, é o amor que realmente conta. Luísa levantou uma sobrancelha cética, olhando-o de cima a baixo. Conversador, hein? Eu gosto dele. Nas semanas seguintes, Ricardo provou ser o cavalheiro perfeito. Ele era charmoso, atencioso e nunca me fez sentir que ele era algo além de totalmente devotado a mim. Ele nem sequer piscou para as ocasionais travessuras flertantes de Luísa, o que foi um grande alívio. Um dia, em meio a todo o caos do casamento, minha melhor amiga Lúcia e eu fomos a um salão de noivas chique para escolher meu vestido de noiva. O lugar era um sonho envolto em seda cintilante e renda delicada, um verdadeiro paraíso nupcial. Enquanto eu estava sendo fechada em um vestido deslumbrantemente bonito, ouvi uma risada familiar e aguda vindo da cabine ao lado. Curiosa, enfiei a cabeça pela cortina de veludo e lá estava Luísa girando na frente de um espelho de corpo inteiro, em um vestido de noiva deslumbrante. Luísa, o que no mundo você está fazendo em um vestido de noiva? Perguntei, minha voz ecoando meu total perplexidade. Ela parou de girar e me deu um sorriso torto e ligeiramente forçado. Só experimentando algumas coisas, sabe, por diversão. Lúcia, que me seguiu para ver qual era a comoção, riu. Parece que alguém pegou o bichinho do casamento. A risada de Luísa soou um pouco brilhante demais, não alcançando seus olhos. Sim, algo assim, digamos que eu possa precisar de um mais cedo do que você pensa. O que você está falando sério? Há algo que você precisa me contar. Eu insisti, meio divertida, meio genuinamente preocupada. Deixe ser uma surpresa, disse Luísa, seu tom leve, mas evasivo. Todos nós rimos atribuindo isso a Luísa sendo seu eu dramático de sempre. Eu me virei para meu próprio reflexo, a imagem de Luísa naquele vestido de noiva, pairando em minha mente uma pequena semente de desconforto começando a brotar. Mas eu rapidamente a afastei, focando no meu próprio grande dia, o dia em que meus sonhos finalmente se tornariam realidade. O dia da revelação. Aquele dia começou como qualquer outro, cheio da tranquila antecipação de uma terça-feira normal, até que não foi. Ricardo havia saído com uma pressa peculiar depois do café da manhã, murmurando algo sobre uma reunião urgente que ele absolutamente não podia perder. Na sua pressa, ele havia esquecido o celular na mesa de centro.
Minutos depois que ele saiu correndo pela porta, o telefone começou a vibrar incessantemente. A curiosidade, aquele pequeno e implacável duende, me venceu. Achei que poderia ser algo importante sobre o casamento ou o trabalho dele. Provavelmente apenas algum amigo ligando. Murmurei para mim mesma enquanto pegava o telefone. Não havia senha. Ricardo nunca se preocupava com uma. Só isso já deveria ter sido uma bandeira vermelha gritante e um letreiro neon berrando que ele não era tão cauteloso. Ou tão inteligente, quanto gostava de pensar. A tela se acendeu, revelando uma tempestade de mensagens, todas do mesmo contato, L. Banana. Meu coração afundou, um pouco. Por que ele estava trocando tantas mensagens com Luísa? Abri as mensagens dizendo a mim mesma que estava sendo apenas paranoica, que meus nervos estavam à flor da pele por causa do casamento iminente. Mas as palavras que li gravaram-se em minha mente, cada uma punhalada brutal de traição. Mal posso esperar para ficar com você para sempre. Luísa havia escrito suas palavras, escorrendo com uma doçura nauseabunda. Esqueça a Karina, é você que eu quero ao meu lado. E Ricardo, o homem com quem eu estava prestes a me casar, havia respondido. Em breve, amor, só precisamos fingir um pouco mais. Ela é tão inocente, é quase engraçado. Rolei mais mensagens, cada uma nova onda de náuseas me invadindo. Eles falavam sobre o casamento, sobre mim, sobre como usariam meu dinheiro arduamente conquistado para iniciar sua vidinha distorcida juntos, uma vez que eu estivesse convenientemente fora de cena. Mas a revelação mais dilacerante que esmagava a alma foi: esta Luísa estava grávida do filho de Ricardo. O quarto parecia girar violentamente ao meu redor. Senti-me fisicamente doente à traição, um gosto amargo em minha boca. Minha irmãzinha, aquela que eu praticamente criei sozinha, estava enfiando uma faca nas minhas costas. E Ricardo, o homem que havia jurado me amar e proteger, era a mão que a empunhava. 1 hora depois, Ricardo entrou no apartamento parecendo ligeiramente agitado. Ei, querida, você viu meu celular? Ele perguntou, inclinando-se para beijar minha bochecha como se nada estivesse errado. Eu entreguei com um sorriso estampado no rosto, o mesmo sorriso praticado que eu havia usado 1000 vezes para hóspedes exigentes do hotel. Você o deixou aqui? Eu disse docemente, minha voz perigosamente calma. Deve estar perdendo o jeito, deixando sua tábua de salvação por aí. Enquanto ele rolava o telefone, presumivelmente verificando mensagens perdidas, eu o observei de perto, minha mente a mil. Ele tinha alguma ideia de que eu sabia, ele sequer se importava. Mas Ricardo permaneceu alegremente alheio, perdido em seu próprio mundo enganoso. Ele riu de algo na tela e senti minhas mãos cerrando-se em punhos apertados. Ria, Ricardo, pensei friamente. Aproveite enquanto dura. Mais tarde, naquela noite, enquanto estávamos na cama, ele era só sorrisos e grandes planos para o futuro. Nosso futuro ele chamava. Vai ser perfeito, Karina. Este casamento, nossa vida juntos, você vai ver. Virei-me para encará-lo, meu coração um tumultuado campo de batalha de carinho persistente e fúria incandescente. Tenho certeza que será, murmurei, deixando-o me puxar para perto o cheiro de sua colônia familiar, agora tingido com o feudo de traição. Absolutamente perfeito. Enquanto ele adormecia ao meu lado, sua respiração uniforme e tranquila, eu permanecia acordada, olhando para o teto, as engrenagens em minha mente girando com precisão fria e calculada. Eles queriam um show. Eu lhes daria um show sim. Um espetáculo que eles jamais esqueceriam. Mas primeiro eu tinha que desempenhar o papel da noiva, dedicada apenas por mais um tempo. O espetáculo da vingança. O dia do casamento amanheceu claro e enganosamente alegre, um contraste gritante com a tempestade que se formava dentro de mim. Era a hora de uma performance digna de um Oscar. O grande salão de festas do Estrela Cadente estava resplandecente com arranjos florais extravagantes. E nossos convidados sussurravam excitados, completamente alheios ao dramático desenrolar que estava prestes a acontecer. Assim que o nervoso celebrante limpou a garganta, pronto para iniciar a troca de votos, as ornamentadas portas duplas no fundo do salão se abriram com um estrondo dramático. Lá estava Luísa resplandecente em um vestido de noiva branco marchando pelo corredor, como se fosse dona do lugar seu rosto uma máscara de determinação presunçosa. Um grito coletivo ecoou pela multidão atordoada, enquanto todos os olhos se voltavam para observar sua abordagem audaciosa. Ela não parou até chegar ao altar, me empurrando para o lado com um floreio teatral. Eu sou quem merece estar aqui, Karina, não você, ela declarou em voz alta, sua voz ecoando pelo silêncio chocado. Estou carregando o bebê dele. Ela se virou para Ricardo, seus olhos exigindo. Diga a ela, diga a todos. Ricardo a cobra sem caráter soltou minha mão e soltou uma risada feia e zombeteira que ecoou pelos lustres de cristal. Obrigado, Karina, por esta luxuosa organização de casamento. É absolutamente perfeito. Para mim e para sua irmã.
Um murmúrio de descrença e horror se espalhou pelos convidados atordoados. Ricardo continuou, sua voz escorrendo com cruel satisfação. Por que você não se senta, Carina? Aproveite o show, como convidada. Suas palavras foram para ferir, para humilhar, mas eu simplesmente sorri um sorriso sereno, quase de pena. Claro, eu disse minha voz calma e uniforme, apesar da tempestade que rugia dentro de mim. Eu não perderia por nada neste mundo. Seus sorrisos presunçosos vacilaram um lampejo de confusão cruzando seus rostos enquanto eu graciosamente recuava para longe do altar e dos destroços dos meus sonhos. Sentei-me na primeira fila cruzando as pernas e fixando meu olhar na cena farsesca que se desenrolava diante de mim. Enquanto eles se viravam para encarar o padre perplexo e começavam a recitar seus próprios votos, outra entrada dramática interrompeu tudo mais uma vez. Uma mulher claramente mais velha e irradiando uma aura de fúria indignada, marchou pelo corredor como um anjo vingador. Ricardo! Ela berrou sua voz aguda e cheia de justa raiva, fazendo-o empalidecer visivelmente. Seu mentiroso canalha traidor. A sala inteira congelou o ar denso de tensão. O sorriso forçado de Ricardo desapareceu, substituído por um olhar de puro pânico, enquanto a mulher se postava diante de todos nós, seus olhos em chamas. Eu sou a esposa dele e mãe do filho dele. O que ele convenientemente esqueceu, junto com os votos que me fez. O rosto de Luísa perdeu toda a cor, suas pernas visivelmente tremendo. Ela olhou de Ricardo para a esposa furiosa, então para mim, um pedido silencioso de ajuda em seus olhos arregalados e aterrorizados. Eu também tenho um pequeno. Presente para todos, eu disse, levantando-me minha voz clara através do silêncio atordoado, cada palavra enunciada com clareza fria e precisa. Ricardo não é apenas um bígamo, ele está falido. Um detetive particular confirmou que ele está afundando em dívidas seus preciosos investimentos em criptomoedas. Despencaram e o pior de tudo, ele tem roubado sistematicamente de sua própria família. Um grito coletivo irrompeu da multidão, seguido por uma enxurrada de sussurros excitados. O delicioso som de fofocas e escândalos misturava-se no ar. A esposa legítima de Ricardo se voltou para Luísa, sua fúria agora direcionada à minha irmã traiçoeira. E você? Como ousa? Ela gritou avançando sobre Luísa, que tropeçou para trás, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu observei a cena caótica se desenrolar, uma sensação agridoce de vindicação se instalando em meu peito. Este foi o clímax de semanas de dor agonizante e planejamento meticuloso. Ver suas mentiras cuidadosamente construídas desmoronarem diante de seus olhos era uma forma perversa de satisfação, mas deixou uma dor oca profunda dentro de mim. As acusações da verdadeira esposa continuaram sua voz aguda e implacável. Ele nos deixou sem nada, e você realmente pensou que ele construiria algo com você? Acorde, menina. Luísa soluçava incontrolavelmente seu casamento dos sonhos, transformando-se em um pesadelo público. Ricardo tentou falar para salvar alguma dignidade, mas sua esposa o estapeou com força no rosto, o estalo forte ecoando pelo salão atordoado. Assim que os convidados perplexos começaram a processar as chocantes revelações, outro par de convidados indesejados irrompeu pelas portas. Os pais de Ricardo, um casal idoso que parecia perfeitamente o papel de aristocratas descontentes, seus rostos marcados por descrença e fúria, observaram a cena caótica diante deles. O pai, um homem de aparência austera em um terno perfeitamente cortado, foi o primeiro a falar, sua voz ressoando sobre os murmúrios da multidão. Estou totalmente envergonhado de você, Ricardo. Ele berrou, seu olhar perfurando o filho, como se tentasse incitar um lampejo de remorso. Pensar que você poderia descer a tal engano. Sua mãe, uma mulher de aparência frágil, com as bochechas manchadas de lágrimas, agarrava um lenço de renda com força. Meu filho, como você pôde? Ela soluçou, sua voz cheia de desapontamento, com o coração partido. Não foi assim que nós te criamos. Enganar essas mulheres é imperdoável. Ricardo ficou ali, seu comportamento usualmente elegante, completamente estilhaçado, desmoronando sob o peso da desaprovação pública e familiar. Ele tentou gaguejar uma explicação, mas seu pai o interrompeu com um aceno desdenhoso da mão. Você não faz mais parte do legado desta família. Considere-se deserdado, sem herança. A voz de seu pai era fria e final, selando o destino de Ricardo com uma única e devastadora frase. O quarto explodiu em um caos renovado, com os convidados pegando seus telefones ansiosos para capturar a espetacular queda do que deveria ter sido meu casamento dos sonhos, as consequências e a liberdade. Nas semanas seguintes, dei prosseguimento à ação legal contra Ricardo com uma determinação silenciosa. Minha ação exigia a devolução dos 50 mil reais que eu tolamente havia confiado a ele para nossa farsa de casamento.
As provas eram esmagadoras, e o juiz decidiu rapidamente a meu favor, ordenando que Ricardo me reembolsasse cada centavo. Sua esposa legítima não ficou muito atrás com suas próprias batalhas legais. Ela o processou por angústia emocional e engano e buscou uma pensão alimentícia significativa para o filho deles. Eu compareci a todas as sessões do tribunal, uma sensação agridoce de vindicação, me acompanhando cada vez que eu observava Ricardo se contorcer sob o peso de suas mentiras e enfrentar as consequências de suas ações. Ao lado dele, surpreendentemente, estava Luísa. Minha irmã havia inexplicavelmente escolhido ficar ao lado do homem que tão cruelmente havia traído nós duas. Um dia, fora das paredes estéreis do tribunal, Luísa me confrontou seus olhos suplicantes. Ele me ama, Carina, e eu o amo. Nós vamos superar isso, não importa o que você ou qualquer outra pessoa pense. Eu a encarei a irmã que eu uma vez amara de todo o coração, agora uma virtual estranha consumida por uma infatuação ilusória. Amor. Você chama isso de amor, ele nos usou, Luísa, abra os olhos. Ele é um mentiroso e um trapaceiro. Mas ele mudou, ele vai mudar por mim. Você simplesmente não conseguia ver o lado bom nele. Luísa retrucou sua voz trêmula, mas desafiadora. Balançando a cabeça, uma risada sem humor escapou dos meus lábios. Bom, não há nada de bom nele, Luísa. Ele é um golpista e você é apenas mais uma de suas vítimas. Ao me afastar, o peso de tudo o que havia acontecido me oprimiu. As mentiras, a traição, o desmoronamento público e caótico. Tudo havia cobrado um preço significativo. No entanto, sob o esgotamento e a dor persistente, havia uma estranha sensação de encerramento. O homem que havia prometido me amar mostrou suas verdadeiras cores e eu, por minha vez, as expus para o mundo ver. O último adeus e o recomeço. O capítulo final da saga com Ricardo não se encerrou com um floreio dramático, mas com um silêncio fantasmagórico. Ele desapareceu da cidade, deixando para trás um rastro de promessas quebradas e dívidas não pagas. Ele conseguiu acertar suas obrigações legais comigo e com sua esposa furiosa, talvez pensando que isso de alguma forma purificaria sua ficha suja antes de seu ato de desaparecimento. Mas a verdadeira e supurante bagunça que ele deixou para trás foi com Luísa, minha irmã, que se viu sozinha e grávida em meio ao seu turbilhão destrutivo. Algumas semanas após a partida ignominiosa de Ricardo, Luísa apareceu na porta do meu apartamento. Foi a primeira vez que nos vimos desde o drama explosivo no tribunal. Ela estava lá, uma mera sombra de seu antigo eu impetuoso, seus olhos baixos, seus ombros curvados de desespero. Carina, eu preciso de ajuda. Ela começou, sua voz tremendo mal, acima de um sussurro. Ele me deixou e eu vou ter o bebê dele, não tenho nada. A velha, eu, a irmã mais velha, ferozmente protetora, que praticamente a havia criado, poderia ter desmoronado, poderia ter aberto a porta e a recebido de volta em minha vida sem pensar duas vezes. Mas muita coisa havia acontecido, muita confiança havia sido quebrada. Você tem um apartamento, eu disse, minha voz monótona, desprovida de emoção. E você terá o bebê. Isso é um começo, você não está nas ruas, você não está desamparada. Mas eu não tenho dinheiro, Carina, as contas, o bebê... Preciso de apoio, ela implorou, sua voz subindo em desespero. Eu balancei a cabeça, a decisão firme em meu coração, mesmo que uma dor surda ressoasse dentro de mim ao vê-la aflita. Você fez sua escolha, Luísa. Você pode fazer outra agora. Descubra. Como eu tive que fazer quando mamãe e papai morreram, como eu fiz quando você me esfaqueou pelas costas. Ela soluçou, cobrindo o rosto com as mãos, seu corpo tremendo com a força de sua dor. Eu nunca quis te machucar, Carina. Eu pensei que estava apaixonada. Eu realmente pensei. O amor não te leva a trair sua família, Luísa. Eu disse, minha voz fria e inabalável. O amor não te torna uma espectadora da minha humilhação. Você não me amou o suficiente para ficar longe dele, para confessar antes que tudo desmoronasse. Luísa ergueu os olhos vermelhos e inchados de lágrimas, o desespero estampado em seu rosto. Então é isso, você vai simplesmente me afastar. Sim, Luísa, eu respondi, meu olhar firme. É isso. Você vai sair daqui e vai cuidar do seu filho, sozinha. Como eu cuidei de você. Voltando para o meu apartamento, fechei a porta para seus gritos dilacerantes, um último e ecoante estrondo que selou meu coração junto com ela. Foi a coisa mais difícil que eu já havia feito, mas parecia necessário. Uma nova aurora. A vida depois daquele dia retomou lentamente uma normalidade tranquila. Uma paz que eu não havia percebido que estava perdendo em meio ao turbilhão de planos de casamento e caos subsequente. Eu me joguei de volta ao meu trabalho no Estrela Cadente, uma âncora familiar na tempestade das minhas emoções. Retomei antigos hobbies que havia negligenciado, redescobri as alegrias simples da solidão e lenta e dolorosamente reconstruí a vida ferozmente independente que sempre me definiu.
Quanto a Luísa, soube por amigos distantes da família que ela havia dado à luz uma menina. Diziam que ela estava se virando, se mantendo. Eu sinceramente esperava por ela e por sua filha que ela tivesse encontrado seu caminho, encontrado uma força dentro de si mesma, que ela não havia encontrado como minha irmã. Lição valiosa. A traição, especialmente daqueles mais próximos a nós, corta fundo. No entanto, é crucial lembrar que você tem a força não apenas para sobreviver, mas para superar tal engano. Não deixe que a amargura o consuma. Em vez disso, concentre-se em reconstruir sua vida aprendendo com a experiência e cercando-se de conexões genuínas. Às vezes, as decisões mais difíceis, como estabelecer limites e abandonar relacionamentos tóxicos, são as mais necessárias para o seu próprio bem-estar. Quais são seus pensamentos sobre as ações de Karina? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. E se você gostou desta história de resiliência e reviravoltas inesperadas, não se esqueça de se inscrever no canal para mais narrativas cativantes.